Olá, a minha proposta hoje é falar um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci. A questão principal que se coloca com relação à infância de Leonardo da Vinci é como ele se relacionava com seus familiares, pelo fato de ele ser uma criança bastarda. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 em Enchiano, que fazia parte da cidade de Vinci, que por sua vez fazia parte da República de Florença. Na época, a Itália ainda não era um país estruturado, eram cidades-estados, assim como haviam as cidades-estados da Grécia Antiga. Leonardo da Vinci, como eu disse, ele era bastardo de um notário. O notário era uma espécie de dono de cartório misturado com advogado. Esse notário chamava-se Ser Piero, ou Messer Piero, e a mãe dele era uma contadina, era uma camponesa, chamada Caterina. Não se sabe muito mais a respeito disso, da vida dele, do nascimento dele. Agora, existem alguns indícios que mostram que, na verdade, embora ele tenha sido uma criança bastarda, ele foi uma criança esperada, uma criança desejada até. O primeiro indício é o seu registro. Leonardo da Vinci foi registrado pelo avô como Leonardo, filho de Ser Piero, da cidade de Vinci. Isso, para uma criança bastarda, não era uma coisa comum. Em geral, os bastardos as coisas eram meio escondidas ali, né? Ninguém fazia muita festa quando o bastardo nascia. E, em geral, os bastardos não tinham reconhecimento do pai, geralmente era registrado no nome da mãe, porque, como naquela época você ia saber se realmente era filho daquele ou do outro homem, né? Não tinha como saber isso. Então, isso mostra que, provavelmente, esse relacionamento que Ser Piero teve com essa moça, com a Caterina, era um relacionamento relativamente estável, a ponto das pessoas aceitarem que aquela criança realmente era dos dois. A segunda coisa que se coloca com relação ao nascimento dele é que foi uma festa. Leonardo da Vinci foi batizado na igreja da cidade com 10 padrinhos. Isso não era nada usual da época. Inclusive, um dos padrinhos se chamava Leonardo, por isso é que Leonardo da Vinci recebeu esse nome, Leonardo. Ele não foi batizado como Leonardo, mas como Leonardo. Por isso que o meu livro tem esse nome, Leonardo. Embora depois ele passou a assinar como Leonardo, mas foi registrado como Leonardo. Então, pelo menos por parte dos avós de Leonardo da Vinci, ele foi uma criança esperada e festejada ao nascimento. Muito provavelmente porque os avós já tinham uma certa idade. O avô de Leonardo da Vinci era bem velhinho quando ele nasceu. Provavelmente ele não esperava que fosse conhecer os outros netos, então foi um neto desejado. Outras pessoas que faziam parte da vida familiar de Leonardo da Vinci, além do pai e da mãe, eram os seus padrastos. Então, no mesmo ano em que Leonardo da Vinci nasceu, o pai dele se casou com uma jovem de 15 anos chamada Albiera. E a mãe, Caterina, se casou com o Acatábriga, Antônio Acatábriga. Acatábriga era um apelido, Acatábriga quer dizer aquele que acata a briga, ou seja, um brigão. E embora tivesse esse apelido, parece que ele era uma pessoa bem afável. E se sabe que esse Acatábriga era amigo do avô de Leonardo, antes mesmo de Leonardo nascer. Então, alguns historiadores acreditam que, na verdade, isso foi um arranjo. Muito provavelmente, quando se soube que essa moça, Caterina, estava grávida, o avô, o pai do Ser Piero, arranjou para que esse Acatábriga se casasse, para que Leonardo nascesse numa família estruturada. E acredita-se que ele tenha, inclusive, o avô pago o dote dessa moça, da Caterina, para casamento com a Catábriga. Outro personagem que existia era a Albiera, que era a jovem de 15 anos que casou com o pai. E um outro personagem ainda era Francesco. Francesco era um tio de Leonardo, irmão do Ser Piero, que morava na fazenda. A história, na verdade, é a seguinte. A família de Leonardo da Vinci, a família paterna, era uma família tradicional de notários. O bisavô foi notário, o avô foi notário e assim por diante. Os únicos que escaparam dessa tradição foram o avô, o pai de Ser Piero, o avô de Leonardo da Vinci, que preferiu morar na fazenda, cuidar da fazenda,
E o Francesco, que também não quis estudar e quis ficar com o pai na fazenda e cuidando da fazenda. Então, o que se sabe é que Leonardo da Vinci permaneceu com a mãe, morando com a mãe, com a catábrica, até os 4 anos de idade. A mãe, inclusive, teve outras filhas, irmãs de Leonardo. Lá pelos 4 anos, ele passa a morar com os avós. Então, talvez o acordo tenha sido esse, quer dizer, arranjou-se um casamento para Catarina para que ela ficasse com Leonardo até, digamos assim, desmamar a criança, até a criança pudesse viver sozinha sem a mãe, e desse ponto em diante a criança, que era Leonardo, ia passar a viver com os avós. E isso ocorreu. A partir de 4 anos, Leonardo da Vinci aparece no registro, no imposto de renda, digamos assim, do avô de Leonardo, e permaneceu com ele até mais ou menos os 12 anos, quando aconteceram algumas desgraças na vida familiar de Leonardo. A primeira delas foi a morte de Albiera. Albiera morreu com 20 e poucos anos, de um parto, mal sucedido, a criança morreu também. E nesse mesmo ano, os avós de Leonardo, o primeiro avô e depois a avó, morreram. Então, lá pelos 12 anos, Leonardo da Vinci sai do interior e vai morar em Florença com o pai. E a vida dele aí muda totalmente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, e você vai encontrar outras histórias a respeito de Leonardo da Vinci no meu livro que vai ser lançado em fevereiro. É isso aí.